Olá, você que nos está acompanhando pelo canal da Igreja Manancial Missão e Vida. Queremos dar sequência ao estudo que nós iniciamos na carta segundo Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 2, ao versículo 8, versículo 12. Vamos ler neste exato momento aqui o versículo de número 5 até o versículo de número 8. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Antes de iniciarmos o nosso estudo, tiramos um pequeno e breve momento para orarmos ao Senhor, para que Ele possa falar no nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos aqui agora, Deus, na Tua presença em oração, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa direcionar a vida de cada um de nós, que tiramos um momento, um tempo, estamos dedicando este tempo para reflexão e meditação na Palavra do Senhor, porque este foi o meio que aprove ao Senhor para edificar as nossas vidas e a vida de toda a Igreja do Senhor espalhada na face dessa terra. Que mais uma vez possamos, meu Deus, sermos abençoados, meu Deus, pela Palavra do Senhor. É o que nós acreditamos com fé. Amém. Concluímos o estudo, a primeira parte do estudo, de que o objetivo das provações não é nada mais e nada menos senão produzir em nós a atitude de perseverança, e que essa atitude de perseverança tornaria cada um de nós em cristãos maduros por estarmos resistentes, maduros por estarmos com mais experiência e com mais conhecimento do Senhor em momentos de dificuldade. Logo então, nós temos aqui uma diferença. Se existem cristãos maduros, obviamente existem aqueles que são imaturos. Esses cristãos maduros irão passar pelas dificuldades com muito mais tranquilidade do que os que não são maduros. Ou seja, o cristão maduro, ele tem uma fé firme, sólida, na qual ele sabe que, seja em tempos bons ou em tempos difíceis, o Senhor a qual ele serve está cuidando dele, está preservando a sua vida. Já aquele cristão que é imaturo no Senhor, pouco conhecimento do Senhor e pouca experiência com Deus, quando passa pelas adversidades, provações e dificuldades, a atitude dele é uma atitude de desespero. É uma atitude onde ele vai tomar certas ações, e essas ações são ruins. Chega às vezes até pessoas como essas blasfemar contra o próprio Deus. Pois bem, visto isso, a gente percebe que Tiago, ele continua a sua carta e ele termina o versículo 4 dizendo as seguintes palavras: vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tiago, ele observa que aquela igreja que ele estava ensinando e escrevendo, dizendo que eles seriam completos pela maturidade, Tiago percebe que falta alguma coisa para ele dizer para aquele povo. E essa palavra ou essa diferença, de atitude entre o cristão maduro e o cristão imaturo é exatamente aquilo que Tiago vai nos dizer no versículo 5. Tiago ele começa dizendo que a sabedoria é algo extremamente importante, ou seja, seria o segredo da maturidade, seria a sabedoria. Mas de fato o que é a sabedoria? A sabedoria seria, porventura, um homem estudado, culto, um doutor em matemática, em teologia, em filosofia? Certamente não. Pode haver muitos homens cultos, muito estudados, mas tolos. O ao contrário também se faz verdade. Ou seja, há homens e mulheres que não têm muitos estudos, não são cultos,
mas são sábios. De que sabedoria nós estaríamos falando neste exato momento? De uma sabedoria formal e uma sabedoria informal, obviamente. Mas observa que lá no livro de Provérbios, no capítulo 9 e no versículo 10, Salomão diz uma palavra de sabedoria. E Salomão vai traduzir isso da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão diz para a gente que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Qual sabedoria Salomão está dizendo? Qual sabedoria Tiago está se referindo? Há uma diferença entre a sabedoria humana, vinda do conhecimento, da aplicação desse conhecimento, e de uma sabedoria espiritual, vinda do alto, do próprio céu, do próprio Deus. Segundo Salomão, a sabedoria espiritual seria praticamente igual à sabedoria terrena, com a seguinte diferença: a sabedoria terrena é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma correta. E a sabedoria espiritual seria a capacidade de discernir a vontade de Deus e aplicar esta vontade às situações práticas de cada dia nosso, só que de forma correta. Veja que o princípio é o mesmo. A diferença é que um está baseado no mundo, no homem, e o outro está baseado em Deus e naquilo que Deus fornece para nós em sua palavra. De que forma podemos compreender, entender, obter essa sabedoria? De que forma ela se origina na vida daquele que serve a Deus? Bem, há um princípio bem interessante. O conhecimento de Deus, o temor a Deus, ele vai vindo na vida do cristão à medida que a gente vai mantendo um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento se torna íntimo e baseado única e estritamente no conhecimento, na vivência das Escrituras e na oração a Deus. Fazendo isso, a gente percebe que nós vamos absorvendo a verdade de Deus, a sabedoria de Deus, e obviamente nós nos tornamos sábios também. Bem, essa sabedoria, segundo o próprio Salomão, descrita em Provérbios capítulo 9, versículo 10, ela vai habilitar eu e você, todos aqueles que servem a Deus, a discernir o curso da ação, o curso da vida, a discernir quais atitudes nós devemos tomar, ter, qual ação devemos ter, em que direção devemos ir, em qualquer momento, seja em momentos bons, mas principalmente também nos momentos de dificuldade. Pois é os momentos mais difíceis, como o Tiago está expressando para a gente, como provações, que seremos exigidos e cobrados e seremos provados, testados. De que forma reagiremos a essas situações? Com sabedoria ou sem sabedoria? E essa sabedoria seria a sabedoria de Deus ou uma sabedoria apenas humana? É importante a gente observar que ter a sabedoria é um elo inseparável, porque a gente pode conhecer a palavra de Deus, todos os livros, decorar a Bíblia, compreender ela, mas e se a gente não aplicar ela? A sabedoria seria essa arte de saber conhecer, de ter o conhecimento, mas aplicar, viver ele, colocar ele, este conhecimento, na nossa vida diária e prática. Mas você pode dizer para mim aí agora que talvez você ainda não tenha esta sabedoria, como estamos falando, e você deseja possuí-la, ou simplesmente você quer fortalecer aquele conhecimento e a sabedoria que você já tem. Bem, no versículo 5, Tiago nos fala que para adquirir essa sabedoria, ou para fortalecer a sabedoria em Deus, só precisamos fazer uma coisa. Segundo Tiago, peça a Deus. Somente isso. Peça a Deus. E ele fala por quê? Porque Deus é generoso, Deus é bom e ele concede a sabedoria àqueles que o pedem. Só que segundo a carta de 1 João, capítulo 5, no versículo 14, os pedidos precisam estar de acordo com a vontade de Deus.
Então não é simplesmente pedir a Deus. Não é simplesmente você dizer assim, Senhor, me dê sabedoria. Você precisa pedir, porque esse é o princípio para que Deus lhe conceda. Você se subjugar à autoridade de Deus, se submeter a Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que a sabedoria vem de Deus, que você precisa dela. Mas há uma vontade, há uma forma a qual devemos pedir a Deus, e esta forma está expressa no próprio texto de Tiago que nós estamos lendo. O versículo 6 vai dizer, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Há duas formas então de pedir a Deus. Ou você pede a Deus com fé, ou você pede a Deus sem fé e duvidando. Se você pedir a Deus com fé, o que vai acontecer? O que de fato é a fé? A fé, nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que tudo está diante do seu domínio, do seu controle, sabemos que a vontade dele é absoluta, sabemos que estamos pedindo e que ele vai cumprir, porque nós cremos que ele irá fazer isso, porque foi a promessa dada na palavra de Deus. Segundo Jesus, em Mateus capítulo 21, no versículo 21 e no versículo 22, Jesus diz que os pedidos feitos com fé serão atendidos. Então observe a importância da fé, da confiança na hora de pedir a Deus a sabedoria, para que nós possamos ter maturidade, para que nós possamos exercer o conhecimento da palavra de Deus na nossa vida diária, cotidiana, na nossa vida ordinária, comum, da forma a qual Deus se agrada. Mas há um outro aspecto que Tiago expressa, ou seja, Tiago está dizendo que existe um outro lado, uma outra forma de pedir a Deus, e esta forma não é atendida porque não agrada à vontade de Deus. Tiago, no capítulo 6 e ao versículo 8, Tiago vai expressar a ideia da dúvida, de nós pedirmos alguma coisa para Deus, e nesse caso sabedoria, e pedimos com dúvida. Qual é o maior problema da dúvida quando nós estamos pedindo a Deus alguma coisa? O maior problema é que quando nós duvidamos, nós fazemos o oposto de termos fé. Se fé é ter confiança na soberania de Deus, depositar nele toda a nossa esperança, sabemos que ele é fiel, justo, que ele cumpre a palavra que ele prometeu. Então ter dúvida é o oposto disso. Fidelidade, justiça, todos esses atributos fazem parte do caráter de Deus. Então, quando nós duvidamos, o que nós estamos fazendo é duvidar do caráter de Deus. Estamos colocando o caráter de Deus à prova, em xeque, em dúvida. E, obviamente, se nós fazemos isso, então Deus não pode se agradar de um cristão que não tem a certeza e a convicção do caráter permanentemente fiel que Deus tem. Ou seja, Deus é imutável. Nós mudamos, mas Deus não. E isso é a esperança e a confiança que nós devemos ter ao pedirmos ao Senhor alguma coisa. Veja que Tiago ele vai dividir aqui o versículo 6 até o versículo 8. Ele vai fazer 3 retratos, vamos chamar assim, 3 fotos da pessoa com dúvida, 3 comparações. A primeira, Tiago vai dizer que esta pessoa, no versículo 6, ela é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Veja que para nós entendermos, além de duvidar, colocar o caráter de Deus em xeque, há um problema na pessoa que duvida. Porque ela é exatamente como a onda do mar. E como é a onda do mar? Você pode observar que a onda do mar ela está em constante movimento. Mas ela nunca vai apresentar a mesma aparência. Nenhuma onda do mar é igual a outra. E mais, a onda do mar também ela é suscetível às coisas externas deste mundo. Por exemplo, segundo Tiago, o vento. É o oposto do que ter fé. Ter fé é confiança inabalável. Ter dúvida, então, é ser alcançado pelos fatores externos com que faz que sejamos
inconsistente. Às vezes uma onda grande de fé, às vezes uma onda pequena, às vezes um mar calmo, sem onda nenhuma. Então é algo extremamente penoso para a pessoa pedir alguma coisa a Deus com dúvida. Há pessoas, por exemplo, que vai na igreja ou vai na escola bíblica numa semana e ela coloca aquele propósito: vou estudar a palavra de Deus agora como nunca estudei antes. Isso dura uma semana. Passa-se a segunda, a terceira semana, você não vê mais essa pessoa na mesma intensidade que ela estava antes. O que aconteceu? Essa pessoa duvidou. A fé dela desapareceu, a dúvida entrou. E nisso a onda dela foi levada pelo vento. Aquela fé dela foi apenas uma onda, momentânea. Durou apenas um período pequeno. Neste nosso exemplo, como por exemplo, uma semana. Tiago ele continua dizendo que a pessoa que tem dúvida, ela seria como uma pessoa, podemos ver aqui no versículo de número 8. É uma pessoa que tem a mente dividida. Ou como lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, um pouco mais à frente desse texto que nós estamos lendo, Tiago vai dizer sobre pessoas com duas mentes. Então qual o problema da pessoa ter dúvida? Além dela ser inconstante, dela ser variável como uma onda, onde os fatores externos sempre atingem ela e faz dela ser o que ela está sendo, Tiago está dizendo também aqui sobre uma outra comparação, que essa pessoa ela tem duas mentes, ou seja, ela está dividida. E a Bíblia fala muito claramente que nós não podemos ser dúbios, ser divididos. Não podemos, por exemplo, servir ao Senhor e servir a Mamon. Precisamos ter a confiança apenas em um único Deus, que é o único verdadeiro Deus que existe. Há uma oração descrita nos livros de Agostinho, e Agostinho, segundo essa oração que ele fazia, é uma oração que expressa exatamente esta pessoa dúbia. Qual oração que era essa que Agostinho fazia? Agostinho certa vez orou da seguinte forma: Senhor, faz-me puro, mas não agora. Ou seja, essa é a pessoa dúbia. Ela deseja algo de Deus, mas não exatamente naquele momento, porque a mente dela ainda está entregue a coisas deste mundo, a mente dela ainda está contaminada e vacilando, não permitindo que a fé dela esteja fortalecida e firme no Senhor. Tiago vai dizer mais aqui ainda: pois tem a mente dividida e é instável. O terceiro retrato que Tiago vai dizer. O primeiro é a onda do mar, pessoa que duvida como a onda do mar. O segundo é uma pessoa dividida, de mente dúbia, com duas mentes. E a terceira é uma pessoa instável. Poderíamos chamar essa pessoa estável, por exemplo, como um bêbado. Como que o bêbado anda? Sempre que o bêbado está embriagado, os passos dele vacilam. Cada hora ele muda o seu caminho. Uma hora ele está andando aqui, de repente ele começa a perambular e está andando em outro caminho. Isso quando ele não cai por terra. Então o que Tiago está dizendo é que o cristão com fé ele deve ser constantes. Há um versículo bíblico aqui que eu coloquei para nós, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58. O apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja que o oposto da dúvida, o oposto da incerteza, o oposto da fé é a inconstância. E o desejo do Senhor é que nós não sejamos inconstantes. Nos momentos bons estamos confiando, mas nos momentos de dificuldades não. Ou apenas confiamos nos momentos de dificuldades e nos momentos bons da vida não confiamos no Senhor, deixamos o Senhor de lado. Não, isso é inconstância. A constância é momentos bons ou momentos difíceis, devemos confiar. E a melhor pessoa, o próprio homem que escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer também lá na carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você observar todo o contexto do capítulo 8 de Romanos, você vai observar que Paulo estava dizendo da vida dele,
que ele passou por prisões, perseguições, açoites, fome, naufrágios, situações difíceis, mas também situações boas, bonança, alegria, comunhão com os irmãos. Em todas essas coisas que ele passou, Paulo chegou à conclusão: tudo isso, dificuldades, provações, problemas ou coisas boas, abundância, bonança, todas essas coisas vão cooperar para o bem de todos aqueles que amam a Deus. É uma verdade absoluta, fácil de crer nos tempos fáceis, mas mais difícil de crer nos tempos difíceis. E é exatamente nesse tempo de dificuldade que eu e você deveria exercer a nossa fé com muito mais altivez do que nós exercemos nos momentos fáceis da nossa vida. Paulo também vai dizer que a loucura do mundo, o temor do Senhor, segundo o próprio Salomão diz, é a pregação da palavra, é o Senhor Jesus. Então veja que a sabedoria de Deus, ela sempre vai estar interligada naquela sabedoria que foi manifesta por Deus. Qual foi a sabedoria manifesta por Deus? O seu Filho amado vindo a este mundo e a mensagem de Jesus sendo propagada por todos os seus discípulos na face dessa terra. Esse é o princípio da sabedoria. Temer, crer em Deus, acreditar em Deus, crer em Jesus, para que Ele possa, através dos nossos pedidos, conceder a nós sabedoria para nós vivermos. E eu te faço duas perguntas. A primeira, você acredita nisso que nós estamos falando? Você acredita nessa verdade que nós estamos falando? E como, uma segunda pergunta, eu diria, como essa verdade que estamos pregando aqui poderia direcionar a maneira pela qual todos nós reagimos diante do sofrimento. Então, primeiro, você crê nessa verdade expressa na carta de Tiago? E segundo, se você crê, como essa verdade pode moldar, pode mudar a maneira como você reage mediante as circunstâncias dessa vida. Então que o Senhor Deus te abençoe com essa meditação da palavra, que você possa ser edificado, curta e compartilhe esta mensagem no nosso canal, que você possa ser um propagador do Evangelho de Deus nessa terra. Deus te abençoe.